alegando que materiais comprometedores podem ter sido repassados para o Serviço Secreto de Israel, o Mossad, as autoridades da Arábia Saudita e os serviços de inteligência líbios de Gaddafi. Por Epstein, você poderia explicar tudo isso com mais detalhes, por favor? Sim, muitas das minhas coisas ficaram com os advogados que cuidavam da Líbia e do Oriente Médio, o que dificulta justificá-las. Mas, por exemplo, há um homem chamado Tim Riley, que trabalhou para a Crow, que fala sobre o compromate que os russos tinham sobre Andrew. Há um empresário do Cazaquistão que eu entrevistei que descreve como Andrew ia a boates, era levado para salas privadas, era entretido por acompanhantes, fornecidas pelo governo ou pelas empresas com as quais ele estava envolvido, o que era uma prática bastante comum. E, de fato, conversei com vários empresários britânicos que atuavam lá e disseram que era prática comum basicamente oferecer prostitutas. Temos o secretário particular pedindo ao cônsul na África do Sul, dizendo que Andrew gosta de loiras, você pode providenciar algumas? Então temos muitas pessoas falando disso oficialmente, e todos com quem conversei disseram que, claro, o que eles fariam então seria armar uma armadilha de sedução. Isso não era por bondade deles. E nós sabemos, claro, por Mark Dugan, que havia gravações feitas de pessoas indo até a propriedade de Epstein. Essas gravações foram apreendidas pelo FBI em 2006. Ele mesmo tem algumas que levou para a Rússia. Então nós sabemos dessas coisas. Virginia Giuffre falou sobre a chantagem que Epstein fazia e como Andrew era um alvo bastante óbvio. E temos Steve Hoffenberg falando como Andrew e Clinton eram os grandes troféus para ele, em termos de pessoas que ele poderia comprometer. Então não acho que haja qualquer dúvida sobre o material. E claro, é prática padrão de todas essas agências de inteligência usar armadilhas de sedução e depois filmar as pessoas. E Juliet Bryant, sobrevivente, falou sobre entrar na sala de controle e conversar com o operador da sala de controle, onde ficavam todas as telas mostrando o que eles filmavam em uma das propriedades de Jeffrey. Então, nos últimos meses, o governo dos Estados Unidos nos disse que não havia ligações com Israel. Sigam em frente, não há nada para ver aqui. Jeffrey é um lobo solitário, não há conspiração, etc. Mas você está dizendo que está convencido de que Jeffrey fornecia informações para várias agências de inteligência. Você poderia priorizar essas agências de inteligência em termos de com quais ele mais fazia negócios? Bem, eu não acredito na história de que ele era um agente pago de uma agência específica, digamos como o Mossad. Acho que ele era um freelancer que vendia para quem pagasse mais e usava uma pessoa contra a outra. E, em termos dessa conspiração, em termos de construí-la, claramente deve ter havido pessoas que o ajudaram. E, claramente, os vínculos que fazem sentido aí são o Mossad com Maxwell e outros. Mas eu acho que ele era um freelancer e fazia negócios como muitos fazem, e eu não sei o que Ben Manashi está dizendo, mas eu pensaria que esses caras basicamente vão para quem pagar mais e ficam jogando uns contra os outros. Sim, quero dizer, isso é bem plausível. Menashe disse que o príncipe André era um idiota útil para a inteligência israelense. Mas isso sabe, porque ele era ex-integrante da inteligência militar israelense, esse é o lado que ele ouviria. Então, se Jeffrey estava lidando com todas as outras pessoas, sabe, teríamos que entrevistar pessoas dessas jurisdições para realmente obter esse lado da história. E eu acho que, sabe, a CIA também estaria envolvida nisso. Eu acho... Well, we know. Então, o motivo da sentença branda foi que disseram ao Costa que ele era da inteligência e pediram para deixá-lo em paz. Desculpe pela interrupção. Não, tudo bem. Você está indo muito bem. E Candace Owens, ontem à noite, falou sobre uma entrevista, uma exclusiva que Ghislaine Maxwell deu da prisão para uma senhora Barak. E ela não tinha percebido que a apresentadora era prima de Ehud Barak. E estamos analisando todas as visitas à propriedade de Jeffrey.
E então, se você olhar para o funeral de Robert Maxwell, sabe, em Israel, parece que Israel teve um papel principal, eu diria, nas atividades de Jeffrey. Dershowitz, etc. Há tantas conexões com Israel. Sim, não, eu concordo. Quero dizer, acho que isso provavelmente está certo. Sabe, isso faria mais sentido. Acho que só podemos esperar que pessoas de outras agências venham completar a história. Então você está dizendo que as autoridades da Arábia Saudita também receberam material comprometedor sobre Andrew de Epstein. Você poderia explicar melhor isso? Sabemos que Andrew faz muitos negócios no Oriente Médio e agora suas filhas também. Ele é próximo dos governantes, especialmente do governante de Abu Dhabi, onde recebeu um palácio. Acho que eles estudaram juntos por pouco tempo. E é uma região em que é muito fácil passar despercebido. Um dos seus ex-secretários particulares ocupa um cargo-chave em uma das agências de desenvolvimento econômico no Oriente Médio. Então, sabe, eu acho que ele está fazendo muitos negócios lá e acha que eles são amigos. Mas eu acho que eles claramente estão coletando informações sobre ele. Quero dizer, todo mundo nesse tipo de mundo, cão. Está juntando material. E é simplesmente extraordinário que ele meio que caia nessas armadilhas, mas ele é um alvo muito fácil. O príncipe André não teria percebido em algum momento que Jeffrey estava usando ele dessa forma? Uma ex-namorada contou que ele percebeu, e esse foi um dos motivos da visita em dezembro de 2010, também para conseguir mais dinheiro para a Fergie. Nada a ver com terminar o namoro. Mas também era para obter garantias do Epstein de que ele não usaria nada do que tinha contra ele. E o relacionamento entre Epstein e Trump, pelo que entendi, realmente acabou porque Epstein achava que Trump iria perdoá-lo. Trump disse não, Epstein ameaçou expor Trump. E foi aí que as coisas ficaram feias. E, na verdade, logo depois, Epstein foi preso e, claro, morreu pouco tempo depois. Então eu acho que, certamente, uma pessoa me disse que um ex-funcionário de Epstein afirma que Trump estava por trás da morte de Epstein. O que acha do acordo extremamente favorável? Com Gelani agora? Não, já vamos chegar lá. O original. Sim, tem muitos acordos vantajosos. Bem, é bem óbvio, quero dizer. Ele tinha bons advogados e... Acosta foi pressionado e encontraram todas as desculpas possíveis para dar a Epstein uma sentença extremamente branda. Ninguém nunca viu algo assim antes. Ele tinha ótimas conexões e muito dinheiro. Acho que ele sabia, provavelmente, onde muitos corpos estavam enterrados. E ele conseguiu usar isso a seu favor. Não acho que alguém ache esse acordo justo. Acho que os advogados ficaram horrorizados com o ocorrido. Sabe, todo mundo sente que houve uma armação completa naquela época, assim como estamos vendo agora com Gelani, sabe, sendo transferida para uma prisão longe dos olhos de todos. Você pensaria que ela seria trazida para mais perto de Washington se eles realmente quisessem que ela prestasse depoimento? E ser discretamente meio que desaparecida, sabe, no programa de proteção a testemunhas, ou ela pode literalmente, pelo que entendi, simplesmente sair pelo portão e ir embora. Então não há necessidade de perdão, ela apenas desaparece. Como uma administração que diz estar combatendo o tráfico humano de meninas, coloca Maxwell em uma prisão federal bem confortável e está prestes a perdoar Maxwell, porque eu não sei se você viu algumas das coisas recentes que Trump está dizendo. Ele está dizendo que pessoas que foram prejudicadas nesse caso, que não deveriam ter sido prejudicadas, basicamente, eles vão desfazer isso, o que eu interpreto como ela prestes a ser perdoada ou ter a pena comutada, ou ela não vai cumprir esses 20 anos. Não, quero dizer, mas como eu disse, não acho que ela vai sequer ser perdoada. Ela simplesmente vai desaparecer. Não vai haver nenhum escrutínio sobre o que está acontecendo na prisão. Quem pode dizer o que aconteceu com ela? Ele vai fugir do assunto.
Mas, sabe, todos nós podemos ver o que está acontecendo. E todos nós temos relatos de Trump sendo removido de toda a papelada nos arquivos e tentativas de difamar pessoas como Bill Clinton. Então, sabe, é bem óbvio. Mas eu acho que as pessoas vão ficar muito irritadas se sentirem que as vítimas foram ignoradas e que o autor desses crimes está sendo recompensado. E é por isso que eu acho que Trump quer fugir do assunto e está sendo meio evasivo e vago sobre isso. Tenho certeza de que muitos planos estão sendo feitos em segredo, mas não sabemos quais. Sim, as vítimas com quem estamos falando estão absolutamente revoltadas lá. Então você está dizendo que ela vai ser tirada de circulação. Isso é no sistema prisional? Ou ela seria solta e ninguém nem saberia disso? Acho que ela será colocada em um avião para a Costa Rica ou algo assim. Ela vai sumir e ninguém vai notar. Dirão que foi transferida para outra prisão sem informar aos presos para onde. Não podem declará-la desaparecida. Então, sabe, ela será levada pela estrada, abrirão a porta e ela embarcará em um avião particular. E essa será a última vez que ouviremos falar dela. Serviço concluído. Tomando um coquetel na praia com Kenneth Lay depois da reconstrução facial dele. Exatamente. Quero dizer... Vai ter um grupo inteiro de pessoas lá com o Lord Lucan também. Então, Stephen Hoffenberg, estávamos conversando mais cedo. Ele é alguém com quem eu estava conversando. Eu estava prestes a entrevistá-lo, na verdade, antes dele ser encontrado morto. O corpo dele ficou uma semana na propriedade. Maria Farmer estava conversando com ele naquela época. E você pesquisou sobre Stephen Hoffenberg. Então, o que você descobriu sobre a perspectiva dele? Bem, quero dizer, ele estava... Eu sei que quando ele descobriu que Epstein tinha morrido, ele estava em um hospital na Nova Inglaterra. Ele entrou em pânico total. Ele não queria que ninguém se aproximasse nem tomar injeção. Ele estava com medo pela própria vida. Ele sabia que havia uma lista de alvos e que ele estaria nela. E ele realmente, como você disse, morreu em circunstâncias bastante misteriosas, assim como tantas pessoas dessa história morreram precocemente. Quero dizer, estou pensando em Recamir, o policial de Palm Beach também, Virginia Jeffrey, muitas das vítimas, Jean-Louis Brunel. Eu diria que isso vai além do... Se você falasse com um estatístico, isso iria além do esperado. Sim, e Hoffenberg foi parceiro de Jeffrey em grande fraude financeira. E é como se Jeffrey tivesse passado de professor a fraudador e Hoffenberg levou a culpa. Mas Jeffrey, de alguma forma, saiu impune porque muita gente perguntava de onde veio o dinheiro dele. E foi aí que tudo começou, não foi? Depois, Wexner deu a propriedade para ele. Black deu mais de 100 milhões em honorários e a partir daí só aumentou. Quero dizer, é extraordinário. Hoffmore foi para a prisão por 18 anos e nada aconteceu com Epstein. E sabe, os dois estavam igualmente envolvidos. Acho que Hoffenberg é uma excelente testemunha. E as entrevistas que vi com ele foram muito reveladoras. Só lamento nunca ter conseguido entrevistá-lo. Então, outra pessoa que não sobreviveu foi o colega de John Mark Dugan, Joseph Ricari, que também era policial na Flórida. Desculpe. Ricari, isso. Sim, ele disse, contou para John Mark Dugan que se eles entregassem as provas para os superiores, isso nunca veria a luz do dia. E então ele tinha na casa dos 50 anos, era perfeitamente saudável e também morreu de forma misteriosa. Ele procurou a viúva dele para tentar descobrir mais. E o que ela disse? Não quis conversar. Então, se ela foi subornada ou só não queria se envolver, quem sabe? Conseguiu contato com outros departamentos de polícia da Flórida? Não. Acho que um apareceu em um programa de televisão, foi só isso. Então não. Quero dizer de novo, sabe, há uma carga emocional em torno dessa história. As pessoas ou estão com medo, ou foram compradas, ou não querem dor de cabeça. Sabe, eu posso entender isso. Sabe por que eles deveriam? Por isso é tão corajoso da parte de algumas vítimas se manifestarem e falarem. Acho que muita gente já acha a vida complicada demais para se envolver assim.
Então você acha que todas essas provas que foram apreendidas... E a Pam Bondi tocou num ponto. Ela disse que, se todas as provas do caso Epstein fossem reveladas, isso seria catastrófico para a sociedade. É porque ambos os partidos políticos, capitães da indústria, pessoas no topo da tecnologia, instituições acadêmicas, intelectuais, muitos deles foram comprometidos pelo Jeffrey. É por isso que seria catastrófico para a sociedade se víssemos a extensão do que ele fez? Sim, eu acho que sim. Quer dizer, podemos ter uma ideia do alcance dos contatos dele pelo livro negro. Quer dizer, o fato de estarem no livro negro não significa que tenham feito algo impróprio, mas também temos os registros de voo do Lolita. E, você sabe, há pessoas como Tom Pritzker, chefe do grupo de hotéis Hyatt, que foi acusado de estupro por Virginia Jeffrey e, claro, negou. Ele estava voando para Sandringham naquela visita com Epstein, Maxwell e André. Então há muitos nomes ali que continuam sendo mencionados. Ricardo Brown, ou melhor, Sarah Hanson, mencionou Richard Branson, depois voltou atrás e afirmou que foi forçada a isso. Ele aproveitou a situação imediatamente. Sabe, há muitos nomes com indícios de que essas pessoas estavam muito mais envolvidas do que deixaram transparecer. Você tentou contratar alguém do livro negro? Sim, tentei sim e não obtive resposta. Certo, então vamos passar para outras partes do seu livro. E para quem está assistindo, se tiver interesse no livro, vou colocar os links no chat ao vivo novamente agora. O livro de Andrew se chama Entitled The Rise and Fall of the House of York. E temos quase 2.000 pessoas assistindo ao vivo agora em todas as redes sociais. Este link será divulgado em todas as redes sociais agora. Se você assistir à reprise, estará na descrição. Sei que vocês têm muitas perguntas. Então continuem mandando perguntas. Nós vamos passar por algumas das outras revelações do livro. E então vamos concluir com as perguntas dos espectadores. Então, sabe, essa história da briga com o Harry e o príncipe Andrew, você poderia explicar melhor, por favor? Bem, é um trecho do livro. Nunca imaginei que geraria tanto interesse. Deveria ter pensado melhor. Tudo sobre o Harry chama atenção. I, Quer dizer, vem de uma boa fonte. Eu mantenho o que disse. São 2 episódios. Eles tendem a ser confundidos. Tem um em 2013 e depois um em 2017 sobre a Meghan. Ele declarou publicamente que enviou cartas de advogados para a minha editora. E eu acho que ele tem sido muito protetor com a Meghan. Acho estranho fazer isso. Só serviu para divulgar o livro e me ajudar a vender mais cópias. E olhando os comentários, a maioria das pessoas diz: muito bem, Harry, por dar um soco no Andrew. Então parece uma coisa muito estranha para ele fazer, mas ele realmente parece ser litigioso. Ele realmente parece, como todos sabemos, ter um histórico de usar os punhos. E vamos ver o que acontece. Podemos concordar em discordar que as lembranças variam. Receber uma carta de advogado dessas é ótima divulgação para o livro. E o que a pessoa estaria tentando conseguir? Porque o segredo já foi revelado? Seria como ameaçar um processo por difamação no futuro? Sim, quero dizer, é como o que chamamos de ações judiciais estratégicas, algo assim, e eles usam pressão financeira para assustar as pessoas. Então, é uma forma de intimidação. E a Schillings é uma das empresas que faz isso. Eles representam muitas pessoas, eu diria bastante duvidosas. E eles simplesmente, você sabe, escrevem cartas para assustar as pessoas, talvez para assustar editoras e outras pessoas, como a imprensa, por exemplo, e impedi-las de divulgar histórias. Talvez incentivando as editoras a mudar coisas no livro, especialmente na edição digital, intimidando autores para que talvez deixem de dizer tudo o que poderiam quando participam de podcasts como este. Os advogados da Fergie avisaram minha editora Collins, antes do lançamento do livro, que estavam monitorando minhas redes sociais. Tenho certeza de que eles estão assistindo a isso para tentar reunir qualquer informação que possam usar para abrir algum tipo de processo.
E um dos pontos que destaco no livro é o número de processos que a Ferg abriu, muitas vezes abandonando-os porque não tinham a menor chance de ganhar. Mas, sabe, tudo isso faz parte de intimidar as pessoas, tentar mudar a narrativa. O que o Harry estava tentando fazer era minar minha credibilidade dizendo, olha, ele simplesmente inventa as coisas. E isso não é verdade. Então, sabe, os advogados que analisaram a carta que recebemos disseram que numa escala de 10 isso é um 2. Não é nada. Isso aí vai morrer. Harry não vai levar esse caso adiante. Sabe, ele não vai querer ir ao tribunal, ser intimado e fazer com que Andrew tenha que prestar depoimentos. Que dano ele sofreu? Na verdade, isso até melhorou sua imagem diante do público. Que dano Andrew pode sofrer considerando sua reputação? Então é só uma questão de publicidade. Por mim tudo certo, isso ajudou a vender mais livros. Sim, eu acho engraçada a ideia do príncipe Harry dar um soco no príncipe Andrew, deixando ele com o nariz sangrando. Bem, eu tenho que tomar cuidado com o que eu digo.